Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Ceará e publicada na Revista Nacional de Saúde Pública mostra as preferências brasileiras na hora de se automedicar. 17% dos medicamentos comprados em drogarias são os analgésicos. Em seguida, vêm os descongestionantes nasais, com 7% da preferência nacional. Empatados em terceiro lugar, vêm os anti-inflamatórios e os anti-infecciosos, com 5,6% das preferências. O tema do programa Olho Clínico de hoje é a automedicação. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Ângelo Tesser. Ele é professor de propedêutica do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná. Doutor Ângelo, a gente viu aí na abertura do programa esses dados que foram realizados pela Universidade Federal do Ceará, o Departamento de Farmácia, publicados na Revista Nacional de Saúde Pública, que mostram a preferência dos brasileiros na hora de consumir medicamentos, na hora que ele toma a iniciativa para comprar esses medicamentos. Esses dados revelam que os analgésicos são os campeões de preferência dos brasileiros, os descongestionantes nasais vêm em segundo lugar, e depois os anti-inflamatórios e os anti-infecciosos, quer dizer, nessa ordem de preferência. O que esses dados revelam? Existe um risco para a população em consumir medicamentos dessa forma? Bom, eu acho que esses dados são reveladores na minha opinião, de dois aspectos assim muito importantes. O primeiro é da questão cultural da nossa sociedade, e sempre pelo caminho mais curto, no que se refere à questão de medicamentos, que é de usar o remédio que já usou anteriormente, ou esse é o remédio que o meu pai usava e usou uma determinada época e se deu bem, ou um colega de trabalho, enfim. O compartilhamento do medicamento. E da prescrição. Uhum. Os meus sintomas são os mesmos, ou são parecidos, nele funcionou, deve funcionar em mim também. Então esse é um caminho curto e rápido. Mas isso revela também que há uma certa dificuldade de acesso aos serviços de saúde por parte da população, né? Porque certamente, se nós tivéssemos uma condição de rapidamente ter acesso a um serviço de saúde onde eu teria um atendimento do meu problema e uma solução mais técnica ou mais adequada ao meu problema, talvez isso minimizasse muito essa rotina ou esse caminho da automedicação. Se a gente pesquisar nos dados do atendimento de urgência nos hospitais, a gente vai ver que intoxicação por medicamentos aparece com números expressivos. As pessoas não têm a dimensão do tamanho do problema? Eu acho que não. Eu acho que embora isso já tenha sido muito pior alguns anos atrás, mas ainda é bem considerável a questão das pessoas não terem a consciência do que significa tomar um medicamento sem ter uma orientação precisa, médica, sobre isso. A dose do remédio para você pode ser diferente para mim, ou pode ser diferente para uma terceira pessoa, quer dizer, não é a mesma dose do remédio que é igual a todo mundo. Na maioria das vezes, para todas as pessoas, é a mesma dose, mas às vezes tem pequenas diferenças. Porque nós temos questões de sensibilidade individual diferente. Você vai reagir de um jeito diferente ao remédio, ao mesmo remédio, do que eu em algumas circunstâncias. Então, as intoxicações não significam necessariamente abuso, mas significam uma dose excessiva. Que na maioria das vezes, é claro, é uma quantidade maior de comprimidos ou de injeções, enfim, geralmente comprimidos, que o paciente necessitava. Que ele ingeriu. Mas às vezes é uma questão de dose mesmo, com a mesma unidade que ele fez uso, mas é uma questão de reação individual, e isso que determina esses quadros de intoxicação. A gente pode dizer que existem remédios inofensivos, ou isso é lenda? Na minha opinião, não. Na minha opinião, todos os ditos remédios são drogas e, como tais, têm seus efeitos colaterais.
Elas são prescritas com uma determinada finalidade terapêutica, com um determinado objetivo de benefício, mas ela tem seus efeitos colaterais. A gente costuma dizer assim que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, não há, na minha concepção, um remédio inócuo. Mas isso mesmo para esses medicamentos que a gente encontra até em supermercado, até na mercearia, quer dizer, um simples ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, quer dizer, pode ser um medicamento perigoso. Com certeza, muito. Determinadas pessoas podem ser alérgicas a esse remédio e não têm conhecimento ainda e desenvolver um quadro de hipersensibilidade, uma reação alérgica, desde reações simples até reações mais severas ou mais graves. Determinadas circunstâncias, o ácido acetil salicílico está absolutamente contraindicado. Para usar uma situação do momento, suspeitas de dengue, por exemplo, é contraindicado o uso do ácido acetil salicílico. Então, assim, uma circunstância que leva as pessoas a usar esse tipo de medicamento, por exemplo, é febre. E a febre é um dos sintomas cardinais da dengue, né? Então, esse ato que aparentemente é simples, o inócuo de vou resolver o meu problema rapidamente tomando um ácido acetil salicílico agora porque estou com febre, pode, na realidade, estar comprometendo todo o seu estado de saúde, em função de não ter um diagnóstico para isso. Agora, a gente citou a aspirina, o ácido acetil salicílico como exemplo, mas o paciente precisa marcar uma consulta com o médico, às vezes enfrentar uma fila, se é no caso do sistema público de saúde, enfrentar uma grande fila para remédios que são para males tão pequenos? Acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz. Quer dizer, para eu tomar uma simples aspirina, um melhoral infantil, enfim, alguma coisa assim, eu preciso consultar o médico? Bom, não necessariamente. Nós precisamos entender assim, que existe dentro desse tema da automedicação algumas questões que nós não devemos esquecer e temos que levar em consideração com muita serenidade. Como princípio, a automedicação é um procedimento não recomendado, mas existem circunstâncias que nós devemos até aceitar isso. Determinadas pessoas são portadoras de determinadas doenças crônicas e que se manifestam em crises, enxaqueca, por exemplo. Ou, no caso das mulheres que têm cólicas menstruais, e que num determinado momento já tiveram esse diagnóstico, já tiveram uma orientação terapêutica, já tiveram lá a sua prescrição do remédio, já conhece a sua doença, ou já conhece esse seu desconforto que periodicamente ele acomete, e já sabe como lidar com isso. Não deixa de ser uma forma de automedicação, mas essa é uma automedicação que até se aceita, né? Uma vez que o remédio não foi um remédio que inicialmente ele conheceu porque o vizinho, porque o pai, ou porque o amigo, porque alguém lhe recomendou, né? Mas houve uma prescrição inicial. E ele aprendeu a lidar com isso. Essa situação é uma situação que nós devemos considerar como uma situação normal, não condenável, né? O que a gente condena na automedicação é aquela situação do indivíduo usar um remédio que nunca havia usado, por indicação de outros que não seja um profissional da área de saúde, para um problema que ele não sabe nem o que é. Ele sabe o que ele está sentindo, mas ele não tem As pessoas confundem o sintoma com uma doença. Isso. O sintoma com o diagnóstico, né? Isso mesmo. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. O programa Olho Clínico já volta falando sobre automedicação. É só um instante. Diversão na biblioteca? Ah, com
outra? Claro! A Biblioteca Pública do Paraná tem muita diversão. O que, por exemplo? Na hora que você chega, você pode escolher e assistir vídeos de desenho animado. Tem internet o dia todo, com pessoas para ajudar com o computador. Diariamente, tem oficinas de dobradura, pintura, recorte, colagem e até artesanato com sucatas. Tudo isso? Sim, todos os dias também tem a Hora do Conto, onde os narradores constroem suas histórias com a participação das crianças e também usam fantoches para contar suas histórias. Ah, é? E quanto a gente paga? Não paga nada, filha. E tem muito mais. Tem a gibiteca com 15 mil gibis. Você tanto pode ler como trocar gibis sem precisar de dinheiro. E se você quiser, pode jogar xadrez todos os dias. Mas eu não sei jogar xadrez. Não tem problema. A biblioteca dá o curso de xadrez de graça para você. Será? Sim, e sem pagar nada também, todos os meses tem teatro infantil. Além de um encontro mensal com o autor de literatura infantil do Paraná. Poxa. Pensa que acabou? Não? Não, tem um curso de espanhol gratuito. Sabe que a biblioteca também se preocupa com as crianças cegas? É? Pois é. Além de livros normais, lá existem livros escritos em braille, livros de falas gravadas e até jogos para as crianças cegas. Sem falar do acesso facilitado para os meninos que usam cadeiras de rodas. E onde fica a biblioteca? A Biblioteca Pública do Paraná fica na rua Cândido Lopes, 133, no centro. E a sessão infantil funciona das 8h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. No sábado, fecha às 13 horas. Tudo isso é de graça, filha, e com serviço de segurança. Mãe, eu quero ir lá, você me leva? Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre automedicação. Estou conversando com o Dr. Ângelo Tesser, ele é professor de propedêutica do Departamento de Clínica Médica do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Dr. Tesser, a gente falou sobre a necessidade da indicação do médico no bloco anterior para um medicamento, mas dentro do mercado publicitário brasileiro que diz respeito aos medicamentos, e hoje a gente vê anúncio de medicamento em revistas, jornais, em televisão, no rádio, e tem um aviso que chama muita atenção, que diz assim: a persistirem os sintomas, consulte um médico. Quer dizer, parece que o médico passa a ser o plano B na história, quer dizer, você primeiro toma, isso não chega a ser uma indução à automedicação, você primeiro toma o medicamento, se a coisa não funcionar, daí você procura um médico. Na minha opinião, você tem razão, é isso mesmo. Eu acho que é uma inversão de papéis da coisa e até certo ponto não deixa de ser preocupante, porque acho que esse fator induz, de fato, a população que primeiro busque solucionar o seu problema sozinho, se não resolveu, procure daí o profissional. E eu não, sinceramente, eu não concordo com isso. Eu acho que isso é uma grande distorção e lamento muito que até o próprio Ministério da Saúde deixe isso correr solto assim. Quais são os pecados capitais no capítulo automedicação? Bom, eu acho que nós temos que entender aí duas grandes consequências disso. A automedicação, independente do risco da intoxicação, que a gente falou um pouquinho anteriormente, representa dois outros riscos. Um é do medicamento não ser o medicamento apropriado para aquela situação e haver piora o comprometimento, o agravamento do estado de saúde do indivíduo, representando ali na frente mais gastos, mais afastamento do trabalho, enfim, maior comprometimento da sua saúde como um todo. A escolha do remédio errado porque o diagnóstico estava errado representa esse risco aumentado dessa situação. A segunda, e aí principalmente na questão dos antibióticos ou dos antimicrobianos, é que o uso indiscriminado desses medicamentos leva ao aparecimento
e isto está mais do que comprovado, leva ao aparecimento de bactérias cada vez mais resistentes aos medicamentos disponíveis, o que implica em que cada vez tenha que se desenvolver mais e mais drogas mais potentes e com todos os prejuízos e as complicações que advêm disso. Agora, os medicamentos eles vão se tornando populares à medida que vão sendo conhecidos. E aqui a gente recebeu uma observação de um telespectador, a quem eu quero agradecer, o senhor Paulino Manfrinato, que mandou um longo e-mail para a gente, citando um artigo que foi publicado na Europa, em Londres, pelo grupo Consumers International, que é uma ONG que cuida dessa questão de medicação. Ele disse que, na verdade, os médicos acabam sendo... Esse artigo diz que os médicos são pressionados para vender remédios para tornar esses remédios populares. Isso, na verdade, existe, doutor Ângelo? A gente sente isso aqui no Brasil? Em uma certa medida, sim. Em uma certa medida, ele tem razão. Não é uma pressão explícita, mas as estratégias de marketing e comerciais da indústria farmacêutica é muito criativa. A todo momento a gente é visitado por representantes dos diversos laboratórios e sempre com a mesma, sempre com o mesmo produto, mas com informações novas. Tem 2 estudos realizados não sei aonde que mostraram não sei o quê, tem uma nova indicação para esse remédio. Enfim, eles bombardeiam o profissional médico com informações que nem sempre o profissional, nem sempre a gente tem condição de digerir isso e fazer uma análise mais acurada dessa questão enfim, mas a mensagem fica, e de tanto a coisa ser dita, daqui a pouco ela é incorporada ao nosso receituário. Não deixa de ser uma pressão, não é verdade? Além de outros instrumentos que os laboratórios têm, reuniões com um profissional de renome, de instituições de ensino, de pesquisa do país, e aí com jantar. É um processo de sedução. Aí vem junto isso também, um processo de sedução, um brindezinho e tal. Então isso, de alguma forma, nos pressiona, de fato, na direção de determinados medicamentos, sim. Ele não deixa de ter razão, não. Bom, isso é um problema global. Agora, se a gente voltar um pouco aqui para o nosso quintal, existe um outro problema que o Brasil convive muito. As pessoas talvez não conheçam muito a palavra, mas vão entender. É a chamada empurroterapia. O sujeito chega na farmácia, ele pede um medicamento e acaba levando outro porque ele acaba sendo induzido a comprar aquele medicamento, a empurroterapia. É o mesmo risco da automedicação ou é pior? Eu acho que é pior. Porque a situação da empurroterapia piorou muito depois da lei do genérico. Não ficou muito claro para a população que o medicamento chamado genérico é o mesmo medicamento de marca, porém certificado cientificamente que ele é o mesmo remédio. Ele apenas não tem o nome fantasia, ele apenas não tem por trás dele todo o marketing, toda a campanha que o laboratório fez em cima daquele remédio, mas ele é a mesma substância, com a mesma bioequivalência, com a mesma biodisponibilidade, enfim, ele é o mesmo remédio. Ele só tem uma outra caixa e um outro nome, que é o nome do princípio ativo. Mas nesse meio tem os remédios ditos similares, que não necessariamente são genéricos. Eles não passaram pelo mesmo processo de certificação que o genérico teve. Então, na bula, ele é o mesmo princípio, a mesma formulação, a mesma dose, mas não tem os mesmos testes de laboratório que comprovam isso. E geralmente tem um nome muito parecido com o nome de marca, a caixinha é muito parecida, mas só que ele não é genérico.
E nesse intervalo entre um e outro, tem muitos desses medicamentos que não funcionam, porque eles não correspondem ao que está escrito na bula, ao que está escrito no seu registro na Anvisa, né, no Ministério da Saúde e tal. Então isso piorou muito. E com frequência a população menos avisada entende que esses similares são genéricos. Então a gente prescreve um determinado remédio, aí o sujeito volta algum tempo depois que não melhorou. De certa forma, ele me culpa porque ele não obteve melhora, ou porque eu errei o diagnóstico, ou porque eu escolhi o remédio errado, enfim. Mas quando a gente vai ver, ele não está usando o remédio que eu prescrevi. Ele está usando um outro que ainda se fosse o genérico... É um similar, não é um genérico. Isso. Uhum. E geralmente esses medicamentos são mais baratos do que o original, o remédio, o medicamento de referência, né? E a empurroterapia acontece aí. Quer dizer, o seu doutor receitou esse que custa 100, mas eu tenho esses dois aqui que é a mesma coisa, mas esses custam 30. É óbvio que o paciente vai escolher o de 30. Rapidamente, o nosso programa está terminando, mas eu queria uma última pergunta do senhor, uma última resposta. Como ler uma bula de remédio sem sofrer de taquicardia, Dr. Ângelo Tesser? Às vezes nós sofremos de taquicardia quando lemos a bula. Isso eu estou falando para os leigos, né? Para as pessoas que não têm informação de medicina ou de farmácia. Infelizmente não tem solução. O importante é assim, as bulas atualmente devem conter um capítulo que é com uma linguagem técnica e voltada e dirigida exatamente aos profissionais da área de saúde, principalmente ao médico. E tem um capítulo com as mesmas informações traduzidas ou transcritas em uma linguagem que, teoricamente, o leigo deveria entender. Existem determinadas situações que a tradução ela não é tranquilizadora, ela pode gerar mais ansiedade, mais preocupação. A única maneira das pessoas não sofrerem com isso nessas circunstâncias, fale com o seu médico. E a gente poderá explicar ou tranquilizá-los, porque se você for analisar bula de todos os medicamentos, todos eles contêm uma relação de efeitos colaterais, uns mais, outros menos preocupantes, mas todos têm o seu efeito colateral. E algumas vezes são efeitos colaterais graves. O que não quer dizer que todo indivíduo que fizer uso daquele remédio vai ter aquele tipo de efeito colateral. Então vamos combinar assim, ao surgirem os sintomas, consulte um médico, não espere os sintomas persistirem. Na dúvida, leu a bula, ficou em dúvida? Muito bem. Consulte seu médico. Dr. Ângelo Tesser, professor de propedêutica do Departamento de Clínica Médica, eu quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Por hoje, o Olho Clínico fica por aqui. Se você tem mais perguntas a fazer, tem mais dúvidas a respeito desse assunto, escreva para a gente. Também, se você tiver críticas, comentários ou sugestões, escreva por e-mail olhoclinico@ufpr.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.